A equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está, nesse momento, firme na posição de que a dívida dos estados deve ser corrigida pela inflação. Ô, louco, já está tão alta a dívida. Contrariando a proposta dos governadores do Sul e do Sudeste de uma correção fixa de 3% ao ano. O governo planeja enviar ao Congresso um projeto de lei para renegociar essas dívidas, exigindo que eventuais economias sejam investidas em áreas estruturais e não em gastos com o pessoal. A proposta que será apresentada ao presidente Lula, antes de ser discutida com governadores, visa a uma solução mais estrutural para o problema das dívidas estaduais. Em conversa com jornalistas, Fernando Haddad avisou que vai conversar com governadores após falar com Lula. Vamos ouvir. Eu já me reuni com todos os governadores, praticamente. Acho que com exceção do Cláudio Castro, que esse ano não me lembro de ter encontrado. Mas eu falei que assim que eu submeter os parâmetros ao presidente Lula, eu apresento para eles. Então, só estou dependendo de uma agenda com o presidente Lula. Ato contínuo, eu convoco a reunião com eles para apresentar o esboço do que nós estamos imaginando e começar uma negociação. Bom, eu tenho que começar a mesa com o economista. Eu quero ouvir você, meu querido Leandro Ferreira. Vai corrigir a dívida dos estados com a inflação. Depois vai renegociar. Então você dá uma porrada com bastão, depois você faz um curativo. Eu aumento a tua dívida com a correção, agora eu te chamo para negociar. E na renegociação você é obrigado a aplicar, interferindo na autonomia dos estados. Cadê o princípio federativo? O governo federal agora quer até obrigar o governador aonde ele vai ter que investir. E se o governo estiver estourando com gastos com o pessoal? A dívida com o pessoal é violenta. E se você atravessa o limite prudencial, você acaba respondendo na lei de responsabilidade fiscal. Eu queria que você desse um panorama para nós, porque eu estou achando que você está dando com uma mão e tirando com outra, no caso do governo federal. Olha, Capês, esse é um assunto importante, né? Nós temos o regime de recuperação dos estados da época do Temer, apertando muito as finanças estaduais. Para quem é do Rio de Janeiro sabe que isso implicou, por exemplo, na privatização da SEDAI a toque de caixa. A SEDAI é a Sabesp lá do Rio de Janeiro, a companhia de água, né? Isso implicou numa privatização a toque de caixa que fez com que os ativos da empresa, aquilo que ela tem, né, de reservatório, de produção de água, de limpeza, fosse vendido a preços inferiores ao que poderia. Isso prejudicou o próprio mercado de saneamento, vai ter um impacto agora na Sabesp, né? Então, e para piorar, né, já tinha havido uma renegociação relativamente recente, Capês, de dívida, que foi a que ocorreu no Senado Federal há alguns anos, inclusive com a participação grande na época. Você vai lembrar do André Calab. Sim, o André Calab foi secretário de Fazenda aqui do Geraldo Alckmin, né? Foi um expoente daquela discussão e levantou muito em conjunto ali com os senadores, esse debate sobre renegociação de dívida que foi feito, né? E, à época, aquilo significava que as dívidas elas deveriam ser corrigidas por um fator superior ao IPCA, ou seja, superior à inflação. Então, você tinha cidade, como por exemplo a Prefeitura de São Paulo, que pagava a dívida e antes de conseguir terminar de pagar, a dívida já estava maior do que quando ela começou a pagar, mesmo disponibilizando toda a receita disponível para aquilo. Então, você tinha juros ali sim abusivos, né? E essa renegociação, daqueles anos, ela atingiu especialmente os estados de São Paulo, Prefeitura de São Paulo, Estado do Rio Grande do Sul. Isso ajudou muito lá o governo Eduardo Leite a ter maior possibilidade fiscal. Pegou o Rio de Janeiro, que tem um caso excepcional, né? E aí sim o Rio acabou caindo no regime de recuperação dos estados. Agora, o que eu quero lembrar aqui é que esse tipo de diretriz aqui que a equipe do ministro Haddad está dando de não poder investir em pessoal pode não ser o mais adequado. Nesse ponto eu devo discordar do ministro Fernando Haddad, porque eu não vejo razão para a gente impedir que se gaste com o pessoal se for para corrigir, por exemplo, o salário de professor, se for para corrigir o salário de enfermeiro, se for para corrigir o salário de policial. Não, eu estou chegando aqui nas maiores categorias, uma por uma, né? Essas atividades,
elas vão ficar impossibilitadas de aumento se mantiver essa cláusula aqui de não poder gastar com o pessoal. Eu acho que a correção tem que se dar pela inflação e não esses 3%, como os governadores estão dizendo. Eu só acho que tem que poder gastar com o pessoal, porque isso vai significar maior remuneração para servidor público que está lá desempenhando a sua função e que é muito importante, especialmente no estado como São Paulo, em que professor, policial, enfermeiro ganha mal e servidor público no geral, né, ganha mal. Então, não poder gastar com isso seria um problema. O que eu vejo é que talvez o presidente Lula é que chame a atenção do Fernando Haddad em relação a isso. O presidente Lula geralmente está preocupado com a possibilidade de o trabalhador, seja ele do administrativo do governo do estado, seja ele o de maior poder aquisitivo, tenha ganhos salariais reais, como ele defende em relação ao salário mínimo. Uma possível solução pode ser um meio de caminho. Carreiras que têm uma remuneração já muito alta, talvez pudessem abrir mão de remunerações crescentes enquanto estiver nesse regime de recuperação, né? Auditores, professores universitários, promotores, esses talvez tenham uma remuneração... Juiz você não fala, né? Você tem medo, né? Juiz não é uma remuneração que necessariamente estará... Tem medo. Não, sobre o executivo. Vamos lá. O que eu estou dizendo é, carreiras que têm uma remuneração defasada... Você que é promotor que tem problema com o juiz, não eu. Carreira que tem remuneração defasada tem que poder ter aumento. Então, vamos jogar um meio de caminho aí, né, Fernando Haddad? Corrige pela inflação, mas garante aumento para quem precisa. Não, o único juiz que eu tenho problema é meu irmão. Agora, meu querido Ricardo Rousso, alguma coisa está errada na nossa federação. As pessoas moram nos municípios, não moram na União. Elas vivem nos municípios. Os prefeitos estão todos quebrados. Os governadores estão quase tão quebrados quanto os prefeitos. E a União está com o beijamão, como se fosse Dom João VI quando veio aqui. Os estados no beijamão mendigando renegociar a dívida, quando as riquezas são produzidas nos municípios e são produzidas nos estados. A União é uma ficção. É a reunião de todos os estados e dos municípios com o Distrito Federal. Então, não lhe parece absolutamente inadequada essa situação a que chegamos? Não sei, não, eu venho batendo nessa tecla. Nós temos que redistribuir as riquezas do país entre os entes federativos. Capês, você tocou no ponto fundamental. Nós precisamos de um novo pacto federativo. As pessoas moram nos municípios que estão quebrados, estão em Brasília todos os anos, a cada semestre, com pires na mão, com chapéu na mão, pedindo dinheiro. Os estados, que é a notícia em si, estão quebrados, aí vão lá de novo pedir para fazer uma renegociação, o governo querendo acharcar um pouco mais, corrige pela inflação, que é um valor incerto, que é um valor maior, os estados propondo que seja 3%, um valor fixo, para que eles possam se planejar melhor. Ao mesmo tempo, várias categorias pedindo aumento, como já foi colocado aqui, professores, enfermeiros, policiais e muitos outros, e os estados sem condição de o fazer porque já estão com a corda no pescoço. Nós precisamos de um novo pacto federativo, nós precisamos redistribuir o dinheiro no Brasil. O dinheiro arrecadado pelo cidadão que mora no município vai para Brasília, lá em Brasília fica o rei do momento, seja lá ele qual for, ali servindo dentro do que é possível a seu bel prazer, quem ele quer servir. Isso está errado. O dinheiro tem que ficar maior parte no município, uma segunda maior parte no estado, uma menor parte na União. Esse é no meu pensamento. Acho que essa é a pauta que deveria estar na boca dos senadores para 2026, por exemplo, ou já, porque os senadores já estão lá, são senadores que defendem os estados. Então, na minha opinião, o princípio já está errado. Emerson Tawil. Pois é. Como disse os dois colegas aqui, existe um grande problema. E dentro dos 3%, os estados teriam condições de se arquitetar e até fazer a sua projeção, né, dos gastos que tem para com o governo federal. Essa colocação sobre a inflação, a instabilidade financeira, né, que o país vive. Nós não vivemos um momento de deflação, né? Então, a crescente sobre a inflação é sempre uma expectativa do país, sem contar aí as instabilidades jurídicas e políticas que nós enfrentamos, 230 bi de déficit. Isso causa, sem dúvida alguma, um preconceito e uma forma também de
preocupação com cada estado. E como você disse, a repatriação da verba de uma forma igualitária traria talvez uma condição muito mais segura para que os estados tivessem a sua governabilidade. Lembrando também que a própria reforma tributária trouxe novos entraves, principalmente para os municípios, que terão mais dificuldades de conseguir arrecadação e arrebanhar ali dentro da sua própria cidade, onde tenha uma empresa e tudo mais, que tem que chegar até o governo federal para que possa ser feito esse repasse. Isso leva tempo, demanda, e isso o município acaba enfrentando uma maior dificuldade também com essa mudança que tivemos recentemente. Wilson Pedroso. Capês, é sensacional essa notícia, né? É imaginar assim, vamos supor, você me deve aqueles R$2.000 que você não me pagou ainda. Você... Eu não estou falando isso. Não, pera um pouquinho. É um termo de confissão. Um momentinho. Vai que cola, né? O Wilson Pedroso e suas perigosas analogias. São analogias perigosas. Vai lá. Eu te prestei 2.000. Foi bonzinho, não cobrei nem juros. 10 e 200 reais. Aí demora, depois de uns... Na sexta ou sétima parcela, você me pega aqui no programa e fala assim, o senhor... Estou meio apertado, dá para negociar? Eu falei, dá, lógico, vamos negociar. Você vai pagar, você já pagou 6,10? Já pagou 6,10? Agora você vai pagar 6 de 240. É sensacional. Os governadores saíram dos seus estados, foram demonstrar as dificuldades que eles têm junto aos governos estaduais e leva também as questões municipais. O governo federal, ao invés de estender a mão para esses estados que já arrecadam muito e sustentam o governo federal com as suas arrecadações, o que eles fazem? Falam, não, peraí. Primeiro vai ficar mais caro antes de não negociar. Aí, que negociação é essa? Eu não entendo. Eu não vou falar que foi negociação de turco, né? Que vai o cara ainda toma... Não, mas eu não entendo essa negociação, é isso. O Capês me deve R$200 por mês, quando ele vai negociar, ele sai devendo 240. Sim, isso vai acabar, porque em breve ele estará aposentado, ele já vai mergulhar no seu primeiro consignado e vai... Primeiro... Respeite os 10 milhões de descendentes sírios e libaneses aqui nesse país, viu? Turco é porque durante o início do século, quando veio um grande fluxo migratório do Líbano e da Síria para o Brasil, eles eram dominados ainda antes do final da Primeira Guerra Mundial pelo Império Turco-Otomano. Então chegavam todos com passaportes da Turquia. Daí veio essa confusão que se faz turco. E esse preconceito de que ser econômico, não. Sabem aplicar o dinheiro, são um povo inteligente. Mas é isso. Ô Leandro, o que você está... Ele está fazendo conta. Ele está fazendo conta. Está tentando ver o empréstimo. Ele estava negociando o seu empréstimo que você tem comigo. Aqui não é só porque você conhece economia, para você monopolizar, porque você lê o John Maynard Keynes. O Keynes, que é o maior economista do século passado, está ultrapassado. Você precisa ler um pouco mais de Milton Friedman. Mas fala logo aqui, porque nós temos que mudar de assunto. Eu não posso deixar você sem a fala, porque você quer fazer uma contestação a mim e ao Ricardo Rose. E também ao Wilson. E também ao Wilson. Então, você tem a possibilidade de fazer sua contestação e nos desmoralizar aqui, por favor. Não, primeiro de tudo, eu quero que vocês saibam que eu sou um leitor assíduo de Milton Friedman. Isso é bom. Eu, assim, aprendi isso com o Suplicy, que tem que ler tudo, e eu leio assiduamente o Milton Friedman. Como você, eu leio Keynes e Milton Friedman. Agora, o importante é o seguinte, esse papo de que, precisa redividir, que porque os estados e municípios sustentam a União. Gente, basta entra lá no portal da transparência do governo federal e ver quanto vai de dinheiro para o município, não para as prefeituras. Não estou falando de redivisão de fundos, estados e municípios. Estou falando assim, o Bolsa Família na cidade de São Paulo, pago do governo federal direto para as pessoas na cidade de São Paulo, é 6 bilhões de reais. E? 6 bilhões de reais. Previdência privada tem um monte de município, Ricardo, que recebe mais dinheiro na sua economia por meio dos aposentados do que a prefeitura tem de orçamento. Então esse papo de redistribuir e tal é papo furado. O governo federal gasta com as pessoas nas cidades e nos estados e esse dinheiro volta para essas economias, sim. Eu não sou economista como é o professor Leandro Ferreira. Mas se gasta assim, por que são os estados estão indo com o pires na mão da União? Por que a União que está fazendo o beijamão? Sinal que alguma coisa precisa ser revista. Que me perdoe o maior economista do século XX, John Maynard Keynes.